Boa noite, meus queridos, mais uma aula especial para você e hoje nós vamos falar nada mais, nada menos que equação do primeiro grau e também equação do segundo grau, mas o mais importante não é nem a equação do primeiro grau, nem a equação do segundo grau, e sim os problemas que estão por trás de tudo isso. Então, nessa noite, nós vamos trabalhar literalmente problemas de equação do primeiro grau e problemas de equação do segundo grau. E sem mais delongas, que já vamos começar a falar sobre isso, ok? Então vamos lá, olha só o que acontece aqui. Uma coisa importante, nós já fizemos equação de primeiro grau dentro de tudo que nós fizemos até agora, só que agora veio realmente o assunto equação do primeiro grau. Por exemplo, 2x mais 8 igual a 0, é uma equação de primeiro grau, por quê? Porque não tem nenhum expoente, aí como que eu resolvo? 2x é igual a menos 8, logo x igual a menos 4. Ah, professor, isso é muito fácil. Claro, queridos, nós começamos com o pé direito, vamos começar com o fácil para ficar difícil. Fechou? Então, qual que é a regra central? Vamos deixar letra para o lado esquerdo e número para o lado direito. Então, esse aqui vai ser o padrão que nós vamos usar. Letra para o lado esquerdo e número para o lado direito. Então, se eu for transitar esse 3x... Só uma coisa, você sabe o motivo pelo qual a gente, quando passa de um lado para o outro, troca o sinal, queridos? Ó, passa de um lado para o outro, troca o sinal. Olha esse aqui, menos 10, vou pegar esse menos 8, vou passar para a direita, vai ficar mais 8. Só uma pergunta, você já se perguntou por que que isso acontece? Ó, eu estou querendo saber x, então eu vou fazer o quê? Vou multiplicar por menos 1, logo x é igual a 2. Você por acaso já se perguntou por que que isso acontece? Professor, eu não sei o motivo, eu vou te explicar. Quando você tem, queridos, olha só que lindo isso, vem para mim. Quando você tem, se você fosse, por exemplo, explicar para uma criança, né? Explicar para uma criança sobre equação do primeiro grau. Estou só explicando para você entender. Não seria legal você falar para ela, passa de um lado para o outro, troca o sinal. Claro que você está estudando para concurso público e isso é o que importa e pronto. Talvez é isso que você poderia falar na lata para mim e eu vou dizer para vocês que você não está errado. Eu também concordo piamente com tudo isso. A única coisa que eu quero te dizer é por que que isso acontece só num caso. Porque é o seguinte, queridos, na verdade a nossa missão é deixar a letra para o lado esquerdo. Então, aqui eu tenho, esse 3x é um abelhudo, ele está aqui, ele não devia estar aqui. Se a letra para o lado esquerdo, esse menos 8 também não podia estar aqui. Então, o que você ia fazer? Para eu eliminar esse menos 8 daqui, o que eu ia fazer? Para eu eliminar esse menos 8 daqui, o que eu teria que fazer? Já que é uma igualdade, eu faço um equilíbrio. Para eliminar esse menos 8, eu coloco um mais 8. Se eu coloquei mais 8 do lado esquerdo, eu coloco mais 8 do lado direito. E aí eu cancelo menos 8 com 8. Perceba vocês que agora ficou 2x igual a 3x menos 2. Agora nós resolvemos o problema, queridos, do número. Só que agora eu tenho um abelhudo aqui do lado meu direito, que tem que ser só número e tem uma letra. E quem é que está ali? Ah, professor, então peraí, esse 3x que é o abelhudo. Esse abelhudo vai sair daqui. Para ele sair daqui, o que eu faço? Eu coloco um menos 3x. Fechou? E o menos 2 permanece. Só que o que diz a regra? Quando eu coloco algo de um lado, eu tenho que colocar do outro. Ah, agora sim, professor. Aí você cancela o 3x com o 3x. É exatamente isso. E aí vai ficar o que aqui? Olha lá. Menos x é igual a menos 2. E aí sim, x igual a 2. Foi só um exemplo para você entender, tá? Para nós começarmos a nossa noite legal, bem gostoso, te mostrando por que que isso acontece, tá? Porque senão fica uma coisa meio estranha ficar falando, passa de um lado para o outro, mas é isso que acontece no dia a dia. Só que eu estou te mostrando o motivo pelo qual isso acontece. Foi tranquilo? Aqui nós temos uma distributiva a ser feita, segundo caso. Eu vou fazer a distributiva 2x menos 10 mais 5
que é igual 3x menos 12. Bom, passa o x para a esquerda, vai ficar o quê? 2x menos 3x, que é igual a menos 12. Menos 10 mais 5 dá menos 5. Passo para a direita, mais 5. Bom, meus queridos, 2x menos 3x dá menos x. Menos 12 mais 5 dá menos 7. Multiplicando por menos 1, x igual a 7. Tranquilo? Perfeito? Olha só. Isso aqui já foi feito, já acabamos de falar, então podemos apagar. Terceiro caso, que seria de fração. Denominadores diferentes, eu acho que o mínimo de 2, 4 e 3, que vai ser 12, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima todos os casos. 12 por 2 dá 6, menos 12 por 4 dá 3, 12 por 3 dá 4, corta o denominador. 6x menos 3x dá 3x igual a 4, x igual a 4 terços, resposta do problema. Foi tranquilo, meus queridos? E agora sim, agora nós vamos para os problemas. Isso aqui você já poderia falar assim, eu sabia disso. Agora vamos lá, galera, bem tranquilo, bem gostoso. Vamos sacudir a poeira, já vou pegar uma água aqui. A garganta já está seca e vamos começar. Cada aula é uma emoção, eu estou feliz da vida. Pedro e João têm juntos 74 bolinhas. Sabendo que Pedro possui 2 bolinhas a menos que João. Então, eu tenho João, tenho Pedro. Se Pedro tem 2 a menos que João, então João tem 2 a mais que Pedro. Ó. Pronto. Os dois juntos têm 74. Exatamente isso. Portanto, meus queridos, você pode fazer aqui de um jeito bem simples. Toda vez que for uma equação do primeiro grau como essa, faz pelo processo inverso. Você não tem o resultado que é 74? Aqui, ó. Qual que é a operação inversa da adição? Subtração. Então, que dá 74 menos 2, 72. Qual que é o inverso da multiplicação? Divisão. 72 por 2, 36. Encontramos quem? O nosso x, que é 36. Mas ele quer saber João. João é 36 mais 2, 38. Ok, queridos? Tranquilo? Perfeito, sem problema. Então, o que nós fizemos, professor? A ordem inversa, ó. 74, o inverso de soma é subtração, o inverso de multiplicação é divisão. Fechou? Tranquilo? Hoje a minha idade é o dobro da idade do meu filho. Hoje, a minha idade é o dobro da idade do meu filho. E a idade do meu filho é a idade... Vamos ver, ó, hoje, ó. Eu, meu filho e meu neto. Hoje a minha idade é o dobro da do meu filho. Hoje a minha idade, isso é hoje, tá? A minha idade é o dobro do meu filho. E a do meu filho é o triplo do meu neto. Bom, se a do meu filho é triplo do meu neto, eu vou falar que o do meu neto é x. O meu filho é o triplo do meu neto, 3x. A minha idade é o dobro do meu filho. O dobro de 3x, 6x. Pronto. Os três juntos, ok? Só que aí vem cá, para tudo aqui. Isso é hoje. Vem para mim aqui. Se daqui a 6 anos a soma das nossas idades for 118, então daqui a 6 anos eu vou ter 6x mais 6, o meu filho 3x mais 6 e o meu neto x mais 6. Então vai ficar o que aqui? 10x mais 18 é igual a 118. Então, você pode fazer a operação inversa aqui, ó, sempre no primeiro grau. Ó. Vai ficar o que? X igual a 118 menos 18 dividido por 10. Pronto. Achamos o nosso x, que vale 10. Pergunta, eu tenho a mais do que o meu neto. Eu tenho. Então, ele quer o hoje. Eu tenho a mais do que meu neto. Eu tenho 6x. O meu neto tem x. Então, eu, hoje, tenho 60. O meu neto tem 10. Eu tenho a mais 50 anos. Alternativa C. Beleza? Tranquilo? No estoque inicial de uma loja, o número de casacos pretos
era o triplo do número de casacos vermelhos. Então, o número de casacos pretos é o triplo de vermelho. Então, vou colocar aqui a informação. Preto é o triplo de vermelho. Foram vendidos 2 casacos vermelhos e 26 pretos, restando em estoque quantidades iguais. Então, peraí. Eu tinha preto igual ao triplo do vermelho. Perfeito. Então, queridos, hoje eu tenho o quê? Preto. Hoje eu tenho preto, que a quantidade é preto. Vou voltar aqui. Preto, eu tenho que é o triplo de vermelho, ó. E a quantidade de vermelho é vermelho. Isso é hoje. Mas foram vendidos 2 vermelhos, então se foram vendidos, ficou o quê? Isso é inicial. Então, posteriormente, como foi vendido, vermelho ficou V menos 2 no estoque. E 26 pretos. Pretos é o quê? 3V. Se vendeu 26, 3V menos 26. Os dois são o quê? Os dois ficaram o quê? Iguais. Ah, professor, então peraí. Está muito simples, exatamente isso. Eu estou te ensinando a manha de matar isso. Ó. Você pode falar que 3V menos 26 é igual a V menos 2. Como eu não sei qual é o meu total, agora eu vou fazer o quê? Jogo o V para a esquerda, 3V menos V, menos 2 mais 26. 3V menos V, 2V igual a 24. 24 por 2, que dá 12. O número total de casacos no estoque inicialmente. Então, inicialmente eu tenho preto 3V e vermelho V. Então, inicialmente eu tenho o quê, queridos? Professor, eu tenho inicialmente preto, que é 3V, 3 vezes 12, e vermelho, que é 1 vezes 12. Então, total, 48, alternativa B. Ok? Usando apenas uma variável, tá? Não estou resolvendo por sistema do primeiro grau, estou resolvendo por equação do primeiro grau. Pedrinho tinha 4 anos quando sua mãe deu à luz a gêmeos. Então, gêmeos, 0 e Pedrinho, 4. Hoje a soma das idades dos 3 irmãos é 52. Vamos fazer o seguinte. Pedrinho tinha 4 anos quando sua mãe deu à luz a gêmeos. Então vamos fazer diferente aqui, ó. Em vez de colocar 0, vou fazer diferente. Vamos falar que os gêmeos é X. E o Pedrinho, 4 anos, vai ser o quê? X mais 4. Ok? Hoje, a soma das suas idades é 52. Hoje, a soma das suas idades é 52. Então, Pedrinho tinha 4 anos quando sua mãe deu à luz a gêmeos. Hoje, a soma das idades é 52. Ok? Então, queridos, hoje, o que acontece? Como é gêmeos, eu vou ter que somar o que aqui? X mais X mais X mais 4. Então, vai ficar 3X mais 4, 52. Então, vamos fazer do esqueminha que a gente falou aqui. Quando eu conheço o total que está aqui, ó, que é igual a 52, eu posso falar que X é o quê? Faz a operação inversa. 52 menos 4, que dá 48, dividido por 3, que dá 16. Pronto, mas 16 são os gêmeos. Ele quer a idade de quem? Do Pedrinho. O Pedrinho é 16 mais 4, que é quanto? É 20. Ok? Tranquilo assim, queridos, sem crise, sem problema nenhum. Bom, a Secretaria de Saúde de certo município repartiu 50 mil doses de uma vacina contra a gripe entre 3 postos de vacinação, A, B, C. Sabe-se que B recebeu 5 mil doses a mais que A. Então, eu tenho A, B, C. B recebeu 5 mil doses a mais do que A. E que C recebeu a metade do número de doses que B. Se C recebeu a metade de B, vamos chamar B, já que ele fala em metade aqui, ó. Vamos chamar B de 2x. C recebeu a metade de 2x é x. Olha que lindo isso, queridos. Ok? E A?
O que ele diz? Olha só, sabe-se que B recebeu 5.000 doses a mais que A. Se B recebeu 5.000 doses a mais que A, quer dizer que A vai ser o quê? Vai ser B menos 5.000. Fechou? Tudo em função de uma letra só. Legal ou não? Vem para mim. Soma tudo. 5x menos 5.000 é igual a 50.000. Pronto. Olha que lindo isso, queridos. Pronto. Então vai ficar o quê? X igual. Pega o total, que é 50.000. Operação inversa da subtração é soma. Deu 55.000. E o inverso da multiplicação é divisão. Então, X é 11.000. Bom, professor, e agora, o que acontece? Bom, meus queridos, o que acontece é o seguinte. Deixa eu isolar, deixa eu excluir esse aqui, ó. Esses números ficam enchendo o meu saco aqui, eu odeio isso. Pronto. Qual a pergunta dele? O número de doses recebidas pela quê? Por C. Ele quer saber o número de doses de C, ó. Então, C foi X. E X é 11.000. E 11.000 está na alternativa aí. Simples assim, meu querido. Simples assim. Até agora foi tudo tranquilo, meus queridos? Tudo muito lindo, ó. Tudo muito lindo, professor. Eu tô arrepiado até agora. Eu também tô, meu querido, porque tudo é muito lindo. Foi? Tranquilo? Vem para mim. 6. Vou fazer o 6 aqui embaixo. Paulo tem 38 anos e Daniel 12. Hoje Paulo tem 38 e Daniel tem 12. Daqui a quantos anos, X anos para cada um, Paulo terá o dobro de Daniel. Paulo será o dobro de Daniel. Quem é Paulo? 38 mais X no futuro, que é o dobro de Daniel. O dobro de 12 mais X. Você já aprendeu que você vai fazer o quê? Distributivo, ó. 38 mais X é igual a 24 mais 2X. Tranquilo? Bom, o que eu faço? Eu vou trocar toda a ordem aqui disso aqui para ficar mais fácil. Vou colocar assim, ó, 2x. Quando eu troco a ordem de tudo, perceba vocês, queridos, ó, que eu estou pegando esse tudo que está do termo aqui para o lado direito e jogando para o lado esquerdo. Então, eu não preciso trocar sinal, ó. 2x mais 24, estou pegando todo mundo, ó. Olha lá, x mais 38. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse x, só o x e passar para a esquerda e só o 24 para a direita. Então, vai ficar como? 2x menos x, que é igual a 38 menos 24. X igual a 14. Ok? X é 14. Aí pergunta, daqui a quantos anos? Então, x anos é 14. Alternativa E, resposta do problema. Roberto tem 24 anos e Paulo 10. Roberto tem 24 anos e Paulo 10. Então, Roberto, 24, Paulo, 10. Há quantos anos, agora que é no passado? A idade de Roberto é o triplo de Paulo. Aqui você vai subtrair. Paulo, a idade de Roberto é o triplo. Roberto é igual ao triplo de Paulo. Então, eu vou colocar assim, já que eu vou inverter a ordem, o triplo de Paulo é igual a Roberto, porque eu vou ter que fazer a distributiva aqui, ó. Então, vai ficar assim. Olha só que lindo. 3 vezes Paulo, que é 10 menos x, é igual a Roberto, que é 24 menos x. Fechou? Vou fazer a distributiva. Vou colocar aqui, ó, 30 menos 3x, que é igual a 24 menos x. Passo quem? Vou passar esse menos x para esquerda. Vai ficar assim, menos 3x mais x, que é igual a 24, menos 30. Menos 2x igual a menos 6. Aí, queridos, eu posso multiplicar por menos 1, ou eu posso passar esse menos 2 dividindo, que o sinal vai junto, ó. Eu passando o menos 2 dividindo,
eu passando o menos 2 dividindo, deixa eu fazer um negócio aqui primeiro, isso, antes, deixa eu fazer para cá. Então, eu vou pegar esse menos 2, ó, todo esse menos 2 passa para baixo dividindo. Menos com menos dá mais, 6 por 2, 3. Pergunta, há quantos anos? X anos, então vai ser resposta 3, alternativa bola. Foi? Tranquilo? Peguei bastante de idade, porque idade são problemas de equação do primeiro grau que fica legal de fazer. A idade de Carlos e Felipe somam hoje 45. Olha só que legal, de repente você vai colocar assim, Carlos mais Felipe 45. Beleza. Há 6 anos, a idade de Carlos era o dobro de Felipe. Eu quero que você pense assim, ó, Carlos e Felipe. Se eu tenho que a soma é 45, eu vou falar o seguinte, que Carlos é X, se os dois juntos tem 45, o Felipe, 45 menos X. Há 6 anos, ou seja, no passado, há 6 anos, você vai fazer o que agora? Subtrair 6 dos dois. Então, ficou o quê? Ficou X menos 6. E aqui, 45 menos 6, 39 menos X. Fechou? Aí ele fala assim, há 6 anos, a idade de Carlos era o dobro de Felipe. Carlos era o dobro de Felipe. Se Carlos é o dobro de Felipe, eu posso falar que o dobro de Felipe é Carlos, ok? Mas quem é o dobro de Felipe? Vai ficar 2, ok, queridos? Ó, 2 vezes 39 menos X, que é o Felipe, é igual ao Carlos, que é X menos 6. Pronto. Professor, se eu não quiser mudar a ordem, por exemplo, se eu quiser deixar assim, do jeito que está aqui, querido, não tem problema nenhum, sem problema nenhum, ó. Quem é Carlos? Carlos é X menos 6. É o dobro de Felipe. Quem é Felipe? 39 menos X. Faz a distributiva. X menos 6 é igual a 78 menos 2X. Pega esse menos 2X e passa lá para a esquerda. Então vai ficar X mais 2X, que é igual a 78. Esse menos 6 vira mais 6. Portanto, x mais 2x, 3x, que é igual a 84. Portanto, 84 dividido por 3 dá 28. E a pergunta dele é exatamente a idade de Carlos. Carlos tem 28 anos, alternativa D. Beleza? Tranquilo, professor? Muito fácil isso, é uma delícia. Sim, é uma delícia. Ok? Tudo em função de uma letra só. Um pai tem 3 filhos, 10, 7, 5. Daqui a quantos anos a soma das idades dos 3 filhos será igual à idade do pai? Bom, um pai tem 32 anos, o pai tem 32. E seus 3 filhos, daqui a quantos anos a soma das idades dos filhos? Então, os filhos juntos vai ser 10 com 7, 17, ó, idade dos filhos, 10, 7 e 5, que dá 22. A soma das idades dos filhos, 22. Daqui a quantos anos? Ele quer saber no futuro. Só que cuidado aqui, queridos. São 3 filhos, então eu coloco 3x, fechou? Daqui a quantos anos a soma das idades dos 3 filhos será igual à idade do pai? Ah, a idade dos filhos é igual à do pai. Pronto. Então, o dos filhos dá 3x. 3x mais 22 é igual à idade do pai, que é x mais 32. Passo para lá, vai ficar 3x menos x, 32 menos 22, 2x igual a 10. Portanto, 10 dividido por 2, que dá 5. Portanto, daqui a 5 anos, alternativa C. Ok, queridos? Até aí tudo certo, tudo tranquilo? Vamos continuar. Maria tem o dobro da idade de Pedro. Então, eu tenho Maria e tenho Pedro. Maria tem o dobro da idade de Pedro. Então, Pedro é x, Maria é 2x.
há 13 anos passado, Maria era o triplo de Pedro. Maria era o triplo de Pedro no passado. Então, eu coloquei Maria. 2x menos 13 é o triplo de Pedro. Então, 2x menos 13, 3x menos 39. Estou fazendo a distributiva. Então, queridos, vai ficar assim. 2x menos 3x, que é igual menos 39 mais 13. 2x menos 3x, menos x é igual a menos 26. Portanto, como é x, multiplicar por menos 1x é igual a 26. Então, há 26 anos. Pergunta, qual a idade de Maria? Maria é 2x, tá? Hoje Maria é 2x, então Maria é o dobro de 26, a Maria tem 52 anos, alternativa E. Tranquilo, meus queridos? Estou arrepiado porque é bonito demais isso aqui. Tá muito legal, muito tranquilo, muito fácil, professor. Gostei de ver. Meu querido, estou indo bem tranquilo aqui, espero que você esteja entendendo depois de um dia de trabalho. Ó, tem 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 problemas de equação do primeiro grau. Então, estamos indo bem, estamos indo tranquilo, tá? Você treina, faça de novo, tá? Coloca no modo lento, no modo rápido, o que você preferir aí. Um pai tem o triplo da idade do filho. Agora não é da soma dos filhos, de um filho. Então, pai e filho. O pai tem o triplo do filho, então eu vou falar que o pai é 3x e o filho é x. A soma de suas idades, 48. Portanto, o inverso da multiplicação é divisão, vai ficar 48 por 4, que dá 12. Qual será a idade do filho daqui a 10 anos? Hoje o filho tem x, ó, que é 12. Daqui a 10 anos ele vai ter 22 anos, alternativa bola. Tranquilo? Um pai tem hoje 54 anos e seus 4 filhos têm juntos 39. Então, o pai tem 54 e os seus filhos, que são 4, tem 4 filhos aqui, 39. A idade do pai será igual à soma da idade dos seus filhos daqui a quantos anos? Então, x anos, só que aqui são 4 filhos, 4x. Quando que um vai ser igual ao outro? Então, filhos é igual ao pai. Então, vai ficar 4x mais 39, que é igual a x mais 54. Então, 4x menos x, 54 menos 39. Então, 3x é igual a 15. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, 5 anos. A idade do pai será igual à soma dos filhos daqui a 5 anos. Alternativa A. Beleza, queridos? A idade de João e Pedro somam 45 anos. João e Pedro. Eu vou chamar o João de x. Logo, se a soma das duas é 45, Pedro vai ser 45 menos x. Há 5 anos, então vai ser x menos 5. E aqui, 45 menos x menos 5. Perfeito? Há 5 anos, a idade de João era 4 vezes de Pedro. João, 4 vezes Pedro. Quem é João? João é x menos 5, que é igual a 4 vezes Pedro. Só que aqui, queridos, ó, se eu fizer aqui a extração, vai ficar menos x mais 40. Então, vou colocar aqui, ó, menos x mais 40 para fazer a distributiva mais tranquilo, ó. Ok? Então, vai ficar assim, x menos 5 é igual a menos 4x mais 160. Passo o 4x para a esquerda, vai ficar x mais 4x, que é igual a 160 mais 5.
Portanto, 5x é igual a 165. 165 dividido por 5, que dá 33. Então, João tem 33, respectivamente. Ele quer aqui João e Pedro. Então, vai ser 33 e 12. João é x, que é o 33, 45 menos 33 dá 12. Resposta do problema. Foi tranquilo, meus queridos? Vamos continuar aqui. Vamos aqui. Aqui. Duas pessoas têm juntas R$72. Quanto possui cada uma se a primeira tem 3 vezes a segunda? Primeira e a segunda. Sabendo-se que a primeira tem 3 vezes a segunda. Então, a segunda é x e a primeira é 3x. As duas juntas, 4x, que é igual a 72. 72 dividido por 4, que dá 18. Pergunta, quanto tem cada uma, respectivamente? Se a primeira tem 3 vezes a segunda. Então, vai ser 18. A primeira e a segunda, então, vai ficar 3 vezes x, 54. A primeira vai ficar com 3 vezes 18, que é 54, e a segunda vai ficar com o próprio 18. Então, 54 e 18, alternativa aí. Ok? Tranquilo? Bem facinho isso aí, né, querido? Não deu nem graça de fazer isso. Bom, comprei um livro e um caderno por 210. Sabendo que o livro custou o dobro do caderno. Livro e caderno. O livro custou o dobro do caderno. Se o livro custou o dobro do caderno, o caderno é x, o livro é 2x. Os dois juntos ele pagou 210. Então, 3x 210. 210 dividido por 3. 210 dividido por 3, que dá 70. Então, ele pergunta, sabendo que o livro custou o dobro do caderno, qual é o preço de cada objeto respectivamente? Então, ele quer livro e quer caderno. Respectivamente, é nessa ordem. O livro vai custar o dobro de 70 é 140, 140 e 70. As idades de Luiz Geraldo, Gustavo e Paulo somam 47 anos. Luiz, Gustavo e Paulo. Gustavo tem 1 ano a mais que Luiz Geraldo. Gustavo tem 1 ano a mais que Luiz Geraldo. E Paulo, 3 anos a mais que Gustavo. Então, Paulo, 3 anos a mais que Gustavo. Vou chamar Gustavo de X. Paulo tem 3 anos a mais que Gustavo. E Gustavo tem 1 ano a mais que Luiz Geraldo. Gustavo tem 1 ano a mais que Luiz Geraldo. Então, Luiz Geraldo vai ser o quê? X menos 1. Pronto. 3x mais 2, 47. Então, o meu x, vou fazer aqui embaixo, ó. Quando eu tenho um total ali, eu já posso pegar aqui, ó, que x é igual. Pega o total, 47. Operação inversa de soma e subtração, 45. O inverso da multiplicação é divisão. Portanto, x é 15. Qual a idade de Paulo? Paulo é x mais 3. X mais 3, 15 com 3, 18. Resposta do problema. Fechou? Um pacote de bombom custa R$33. Neste pacote há 10 bombons do tipo A, 10 bombons do tipo A, 10 bombons do tipo B e 10 bombons do tipo C. Bom, o preço do bombom é 33. Vamos continuar. 10 bombons do tipo A, 10 de B, 10 de C. O preço do bombom do tipo A é o dobro de B. E o preço do bombom do tipo C é 1/3 de A. A diferença entre os preços de um bombom do tipo A, bom, muito bom. As informações são essas. Agora vamos para o cálculo. Nós vamos fazer o inverso aqui, ó. Vamos chamar aqui de A, B e C. Se o C é 1/3 de A, eu vou falar que o A, queridos, é 3x.
logo o C vai ser x, ok? Veja bem, entenda bem isso, olha bem isso. Aqui ainda tem coisa mais gostosa ainda, que você pode fazer, ó, em vez de chamar de x, eu posso vir aqui ainda mudar todo o esquema, olha o que eu posso fazer, já que tem um envolvimento ali. Eu vou falar que o meu C, ó, porque é o seguinte, o C é 1/3 de A, então eu vou falar que o A é 6x, olha o que acontece. O C é 1/3 de 6x, então vai ser 2x. Aí ele fala que o A é o dobro de B. Se o A é o dobro de B, o B é 3x. Pronto, é exatamente isso que ele está dizendo. Vamos ver se é verdade? O A é o dobro de B, 6x é o dobro de 3x, fechou. E C é 1/3 de A. C é 1/3 de A, ó, 2 dividido por 6 dá 1/3. Olha como é simples, queridos. É muito fácil mesmo, ok? Só que cuidado, beleza? Ó, e o preço dos bombons, aqui é preço de bombom. Então ele comprou 10, então vai ficar assim, ó, olha que bonito. 10 do tipo A. Aqui você podia fazer até diferente. Não é R$33? Então você vai pegar aqui, ó, esse 33 e já vai dividir por 10. Cada bombom, um de cada vai dar 3,30. Aí você não vai precisar trabalhar o 10A, 10B, 10C. Vai ficar mais curtinho ainda, ó. Ah, professor, então eu posso falar que a soma disso aqui, ó, 6x, 3x e 2x, que vai dar 11x, é igual a 3,30. Portanto, 3,30 dividido por 11. O x vai valer 30 centavos. Ele pergunta, queridos, a diferença do preço do bombom do tipo A e do tipo C. O tipo A é 6x. O tipo C é 2x. Então, o tipo A vai ser 6 vezes 30 centavos, ó, que dá 1,80. O tipo C vai ser 2 vezes 30, que dá 60. E a diferença disso dá quanto? 1,20. Exatamente 1,20. Portanto, 1,20 está na alternativa bola. Tranquilo? Foi isso que aconteceu nessa questão. Então, professor, volta um pouquinho. Por que você dividiu tudo por 10? Porque ele falou que 10 bombom do tipo A, 10 bombom do tipo B e 10 bombom do tipo C, como as quantidades não variou, queridos, e tudo vale 33, eu posso falar que a soma de um de cada um deles vale 3,30, porque eu peguei 33 e dividi por 10. E aí eu fui aqui na relação. Ele disse que C era 1/3 de A, que A era o dobro de B. Então, com isso, eu gerei aqui um número para ficar tudo natural, bem fácil, bem tranquilo. E você fez em função de uma equação só. Fechou? Agora, queridos, nós vamos trabalhar a equação de segundo grau. Lembrando que uma equação de segundo grau, eu vou explicar todo o detalhe aqui, uma equação de segundo grau completa, ela é desse tipo: ax² mais bx mais c igual a 0. Tá? Primeiro grau é bem facinho, nós já fizemos muito. Segundo grau eu vou bem devagarzinho para você entender, tá bom? Então, ax² mais bx mais c. Então, ó, de antemão, geralmente, acontece assim, ó. Vou pegar uma equação de segundo grau aqui, ó. Por exemplo, x² menos 5x mais 6 igual a 0. Nós aprendemos na escola que A é 1, que B é menos 5 e que C é 6. Aí a gente aprendeu que delta é igual a B ao quadrado menos 4AC, que B é menos 5, menos 4 que multiplica A, que é 1, que multiplica C, 6, menos 5 ao quadrado dá 25, menos 24 que dá 1. Bom, achamos que delta é 1. Aí você acabou? Não, você tem que vir aqui agora, x igual, menos b, mais ou menos, raiz de delta por 2a. Professor, é errado fazer isso? Vem para mim aqui, queridos. Então, x igual
Então, o meu B vale menos 5, então vai ficar assim, a fórmula é menos, ó, vai ficar assim, ó. Menos 5 mais ou menos raiz de delta, que é 1, sobre 2, que multiplica A. Então, aqui eu vou ter que x, menos com menos vai dar mais ou menos 1, sobre 2. Aí eu acho x' e x duas linhas. X' você vai trabalhar com positivo, que vai dar 3. E os x duas linhas você vai trabalhar com negativo, que vai dar 2. Então você encontrou as raízes, 3 e 2. Pessoal, agora eu pergunto para você, você acha que numa prova é possível você resolver uma equação de segundo grau usando todo esse princípio que vocês estão vendo aí? Eu prefiro que você use, queridos, exatamente isso aqui, ó, essa técnica aqui, ó. Vem para mim aqui que eu vou te ensinar agora, ó. Vou pegar a mesma equação, ó. Aí o que você vai fazer? Você vai trocar o sinal do meio, sempre troca o sinal do meio, sempre, ó, isso aqui é sempre. Troca o sinal do meio, esse aqui sempre permanece, o sinal, ó. Então aqui vai ficar 6. Aí você vai fazer a pergunta, dois números que multiplicado dá 6 e que somado dá 5. 2 vezes 3 dá 6, 2 mais 3 dá 5. O mesmo 2 e 3 que eu tinha encontrado aqui, ok? E aí a gente gastou o quê? 1 minuto para fazer isso. Tranquilo, queridos? É isso que eu quero te mostrar. Mas vamos ver no problema como é a aplicação e alguns detalhes de diferença, bem tranquilo. Vamos lá. O triplo do quadrado de um número, bom, quadrado de um número. O número é x. O quadrado dele, o quadrado de um número, é x ao quadrado. Então, o triplo do quadrado de um número é igual a 63 menos 12 vezes o número de filhos, que é x. Pronto. Então, passa tudo para a esquerda, ó, 3x quadrado mais 12x mais 63 igual a zero. Caiu numa equação do segundo grau do mesmo jeito. Perfeito? O que está em jogo aqui, meus queridos, é esse 3 aqui, ó. Simplesmente, esse 3 que está aqui é diferente desse exemplo que eu dei, que quando estava aqui, ó, do lado, quando não tem nada, é o quê? É 1. Quando não for 1, quando for 2, 3 e tudo mais, você vai fazer igual eu vou te ensinar, ó. Você vai pegar esse 3, vai jogar ele para cá multiplicando, ó. Exatamente isso. Ok, ó? Então vai ficar assim, x quadrado mais 12x, 63 vezes 3. 63 vezes 3 dá 189. Perfeito? E agora sim, nós vamos trocar o sinal do meio. Vai ficar menos 12. E manter o último, 189. Dois números que somado dá menos 12 e que multiplicado dá 189. Bom, se você não consegue enxergar, eu te convido a fatorar o 189. O 189, queridos, ó, 1 com 8 dá 9, então ele é divisível por 9. Eu vou colocar aqui por 9, aqui dá 21, ok? Aqui agora dá por 21 mesmo. Não estou falando em primo, não. Estou só ajustando os números. Como eu preciso de dois números, olha só que lindo isso. 21 vezes 9 dá 189. Perfeito, meus queridos? Só que aqui, ó, 21 menos 9 dá 12. Então, só tem um detalhe para ver aqui. O triplo do quadrado de um número de filhos de Pedro é igual a 63 menos 12 vezes o número de filhos. Menos 12 vezes o número de filhos. Perfeito. Quando eu jogo tudo para dentro aqui, aqui vai ficar então mais, aqui é menos, ó. Aqui eu vi um errinho, ó. Aqui é menos. Aí sim, porque a hora que passar para lá fica negativo. Então aqui é menos e vai ficar lindo, ó, aí que bonito. Ó. Pronto. Aí casa a minha técnica, ó. Então vai ficar o quê? Como tem que ser negativo, ó. E aqui é menos, então vai ficar o quê? Menos 21 vezes 9 dá menos 189. Menos 21
mais 9 dá menos 12. Pronto, achamos a isso. Como ele quer filhos, não existe filhos negativo. Então, achamos que o número de filhos é igual a 9. Olha que linda essa técnica, queridos. Só que tem um detalhe. Não parece ser 9? Só que eu não fui multiplicando por 3 aqui. Esse 3 não foi multiplicando, ó, tanto que aqui ele deixou de existir. O que foi multiplicando, ele volta dividindo. Então, os filhos, você vem aqui e divide por 3. Então, na verdade, não são 9 filhos. 9 dividido por 3 são 3 filhos. Quantos filhos Pedro tem? 3 filhos. Resposta do problema. É exatamente isso que acontece nesse problema, ok? Pronto, achamos. Olha que bonito isso, tá bom? Tranquilo? Vem para mim aqui, ó. Uma tela retangular com área de 9.600 tem largura 1,5 vezes sua altura. Então, vamos fazer aqui uma tela retangular, ó. Se a tela é retangular e ela tem 1,5 vezes sua altura, tem de largura 1,5 vezes sua altura. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, olha que bonito isso, olha que bonito isso. Eu vou falar que a minha largura tem largura 1,5 vezes sua altura. Então, eu vou falar que a altura é 2. Posso dar um valor fictício, 2P. E olha só, e a largura 1,5 vezes. Então, 1,5 vezes 2 vai dar 3P. Pronto, fiz a regra, ó. Pronto. Entre esses dois, eu vou multiplicar porque é a área. 3P vezes 2P vai dar 6P ao quadrado, que é igual a 9.600. 9.600 dividido por 6, que vai dar nada mais, nada menos, queridos, que 1.600. Fechou? 1.600. Só que é o seguinte, é o quadrado aqui. Então, que número que multiplicado por ele mesmo dá 1.600? Ou, posso pensar assim, se está quadrado, o inverso da potência é a raiz quadrada de 1.600, que dá 40. Então, P vale 40. Quais são as dimensões dessa tela? Então, agora as dimensões largura é 3P, 3 vezes 40, 120. E eu tenho agora a altura. A altura é 2 vezes 40, que é 80. Resposta do problema. Olha que lindo isso, querido. Tranquilo assim, ok? A técnica que eu estou te mostrando é infalível. Comprei 4 lanches a um certo valor unitário. 4 lanches. Comprei 4 lanches a um certo valor unitário. De outro tipo de lanche com o mesmo preço unitário, a quantidade comprada foi igual ao valor unitário de cada lanche. Paguei com 2 notas assim, bom lá, comprei 4 lanches de um certo valor unitário. Vamos falar que esse valor unitário é X, então comprei 4 lanches, 4X. De outro tipo de lanche com o mesmo preço unitário, aqui está esquisito, comprei 4 lanches a um certo valor unitário. De um outro tipo de lanche com o mesmo preço unitário, a quantidade comprada foi igual ao valor unitário de cada lanche. Tá. Então, aqui nesse outro, ele pagou X e a quantidade também foi X. Então, ele pagou X ao quadrado. Paguei com 2, então, veja bem, o primeiro tipo de lanche, ele gastou 4X. O segundo tipo de lanche, ele gastou X vezes X. Fechou? Perfeito. Bom, paguei com 2 notas de R$100 e recebi 8 de troco. Então, o gasto dele, queridos, se é 2 notas de R$100, dá 200. Tira 8, 200 tira 8, então ele teve um gasto de 192. Então, eu posso dizer que 4x mais x vezes x, que dá x ao quadrado, cuidado aqui, x vezes x não dá 2x, dá x ao quadrado. Tudo isso eu gastei R$192. Fechou? Então, vamos colocar aqui. Eu quero te mostrar uma coisa. Então, x quadrado mais 4x é igual a 192.
Agora aqui, queridos, quando acontece de ficar desse jeito, deixa eu te ensinar. Você pode isolar o x aqui, ó. Aí você não vai precisar fazer nada com nada, ó. Ó, vai ficar x mais 4 é igual a 192. Quando se deparar com isso, você vai pensar assim, dois números que multiplicado de 192, cuja diferença é 4. Então você vai para a fatoração de novo, ó. Se você não souber de cabeça, vai para a fatoração aqui, ó. Então, por exemplo, 1 com 9 dá 10, com 2 é 12. Então, se é 12, dá por 2 e por 3. Vamos tentar isso aqui direto. Por 12 mesmo. Quer ver? 192 por 12 vai dar 16. Pronto. Pronto. Consegui distribuir, ó. O número é 12 e 16, a diferença é 4. Pronto. Então, quem são os números? Esse x é 16. Epa, esse x é 12. De fato, aconteceu isso. O menor é x e o maior é x mais 4, que é quem? 16. A diferença entre eles dá 4 e o produto é 192. Pronto, encontramos quem é x. Qual o preço unitário de cada produto? O preço unitário de cada produto é x. Logo, o preço é de R$12. Vou colocar aqui um 12 mais bonito. 12 reais. Vocês estão vendo aqui que eu não estou fatorando por número primo, eu estou vendo dois números aqui, ó, jogando aqui pelo critério de divisibilidade que vocês já aprenderam, ok? E aí fica muito lindo, muito melhor que você fazer equação de segundo grau, delta, aquelas coisas todas. Essa técnica é muito boa. Foi? O produto da idade de Pedro e de Paulo, olha lá, Pedro e Paulo é 374. Vou chamar Pedro X, Paulo de Y, só para você entender. O produto de Pedro, produto é multiplicação, e Paulo é igual a 374. Pedro é 5 anos mais velho que Paulo. Olha só que lindo, queridos. Por isso que eu não gosto dessa ideia de Y. Se Pedro é 5 anos mais velho que Paulo, você não vai seguir por esse padrão. Ah, professor, não precisa chegar por isso. Lógico que não. Continua lendo, não vai socando Y em lugar nenhum, não. Em última instância, querido, você joga Y. Só na última instância. Pedro é 5 anos mais velho que Paulo, então Pedro é x mais 5. E Paulo, eu vou chamar de x. Pronto. O produto das idades, x vezes x mais 5. Olha lá. 374. De novo. Dois números que multiplicados dá 374, cuja diferença entre eles é 5. Aqui é x mais 5. Então eu fatoro 374, mas não por 2. Vamos lá, 3 com 7, 10, com 4, 14. Então, isso aqui dá por 2. Não dá muita coisa, não. Mas isso aqui, queridos, não sei se você percebeu, pelo critério do 11, ó, 4 mais 3 dá 7, dá 0, então é divisível por 11. E quando 374 é divisível por 11, aqui dá o próprio 34. Olha que lindo isso, estou arrepiado, queridos. Dá 34. Muito lindo, professor. E agora aqui, queridos, eu vou colocar agora por 2 aqui, ó. 34 por 2 dá 17, por 17, 1. Pronto, ajustei aqui de um jeito, ficou 3 números, eu só preciso de 2, então eu vou ajustar isso aqui para virar 2 números, olha que bonito. 11 vezes 2 dá 22. E esse sozinho dá 17. Então o menor é 17 e o maior é 22. Olha lá, um é 17, o outro é 22 e o produto 374. Quantos anos tem cada um deles? Então vamos lá, responde. Paulo, 17 anos. Pedro, 17 mais 5, 22 anos. Olha só, queridos, deixa eu falar com vocês um pouco. Entenda bem. Lembra que eu falei para vocês que critério de divisibilidade é extremamente importante
Critério do 2, um número é divisível por 2 quando é par. Por 3 e por 9, quando a soma de seus algarismos der um número divisível por 3 e por 9. Por 4, quando terminar em 0, 0, os seus dois últimos algarismos for divisível por 4. Por 5, quando terminar em 0 ou 5. Por 6, quando for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Por 7, eu ensinei a técnica que você pega a unidade, dobra e subtrai. Por 8, quando os três últimos algarismos for divisível por 8 ou terminar em 0, 0, 0. Por 10, quando termina em 0. Por 11, eu vou somar os quê? As ordens ímpar. No caso desse exemplo aqui, somei o 4 com 3, deu 7. Subtrair com a ordem par, que é 7. Se der 0 ou múltiplo de 11, está na tabuada do 11. E aí, queridos, eu poderia já ter feito por 22, eu não fiz por misericórdia de vocês. Eu poderia ter jogado por 22. Por quê, professor? Porque se ele é divisível por 11 e 11 é primo, e ele é par, então ele era divisível por 11 e por 2 ao mesmo tempo, logo ele era divisível por 22. Mas isso tudo, queridos, professor, é porque você é professor? Não, é o critério de divisibilidade que eu já ensinei vocês. Entenda isso. Isso tudo, queridos, vira uma coisa simples de resolver, quando o critério de divisibilidade está imbuído dentro de mim. Se eu estou com o critério de divisibilidade, eu olho para esses problemas, eu vou resolver de forma natural, de uma forma tranquila. Pense bem nisso. Eu resolvi com vocês 17 problemas de equação do primeiro grau, não usei nenhuma outra letra a não ser o quê? X. Porque eu sou bom? Não, queridos, porque é técnica, é treino. Você vai chegar lá. Fechou? Tomar uma aguinha, tô arrepiado. Já estamos com uma horinha de aula, tranquilão. Vamos lá. Há dois números cujo triplo do quadrado. Há dois números cujo triplo, o triplo do quadrado é igual a 15 vezes esse número que eu vou chamar de x. O número é x. Há dois números cujo triplo do quadrado é igual a 15 vezes este número. Quais números são estes? Quais números são estes? Há dois números cujo triplo do quadrado é igual a 15 vezes este número. Muito bom. Então vamos para mim aqui. Se isso é uma igualdade, eu poderia fazer assim, ó, 3x ao quadrado menos 15x igual a zero. Olha só que legal. Se eu isolar x, eu vou isolar 3x aqui, ó. Vai ficar o quê? X menos 5 igual a zero. Então eu posso falar que 3x igual a zero, que vai dar que x é zero, e também vai dizer que x menos 5 é igual a zero, logo x igual a 5. Então eu tenho x igual a zero e x igual a 5. Isso acontece, olha, o triplo, há dois números, cujo triplo do quadrado, o triplo do quadrado é 15 vezes este número. O triplo do quadrado é igual, deixa eu ver se é igual aqui, porque agora eu apaguei aqui, deixa eu tirar isso aqui só para ver, queridos. Isso. Há dois números cujo triplo do quadrado é igual a 15 vezes esse número. Quais números são estes? Bom, aqui eu acho que tem alguma coisa estranha. Eu vou apagar aqui e depois eu vou falar para vocês o que é que está estranho aqui. Tem alguma coisinha estranha, ok? Então uma coisinha estranha aqui, não sei se está faltando um número, porque vai ficar zero, vai perder a graça totalmente do problema. Talvez vai perder totalmente a graça do problema, ok? Eu vou fazer o seguinte, queridos, eu vou chamar um intervalinho de 2 minutos só para ver se falta alguma coisa aqui e nós já voltamos em 2 minutos, ok? Vamos lá, queridos. Não mudou nada, eu achei um exercício sem sal, sem açúcar, por isso que eu achei que ele queria algo a mais, achei que tinha uma fração aqui. Então eu vou resolver de novo, sem graça mesmo, tá? É aquilo que já tinha feito.
Dois números, então eu chamei de x. O triplo do quadrado vai ser 3x ao quadrado. O que está errado aqui, queridos, é só esse A aqui, ó. Por isso que eu achei que estava alguma coisa. Ó, esse A aqui não existe, ó. Ó. Tá vendo? É esse A aí que eu achei que tinha uma fração no meio, mas o texto original diz que é igual, ó. Aí sim, a dois números cujo triplo do quadrado é igual 15 vezes estes números. 15 vezes. Então, você vai aqui colocar 15x. Perfeito? Então, exercício totalmente simples. 15 vezes. Então, você vai colocar o quê? Se 3x quadrado é igual a 15x, queridos, você pode passar esse x dividindo, esse 3 dividindo também. Pode fazer de outra maneira aqui, ó. Não precisa nem fazer daquele jeito. Eu poderia ter vindo aqui, ó. Mas eu vou fazer o que é certo. Eu não quero que você faça assim, não. Eu quero que você faça assim, ó. Ó. Agora sim, aqui é 3x quadrado, aqui é 15x. Dá para eu isolar. Eu vou isolar o x aqui só, ó. Só isso. Eu isolar o 3x só para você entender bonitinho. Então, 3x ao quadrado por x dá 3x. 15x por x dá 15. Pronto. Existe uma lei que diz que toda vez que eu tenho uma multiplicação de variáveis igual a zero, eu posso pegar cada pedacinho dela e igualar a zero. Então, eu posso dizer que x é zero, é uma resposta, e 3x menos 15 também é igual a zero. Só que aí, se 3x menos 15 é igual a zero, eu posso isolar o 3x, que é 15, logo x vai ser 15 por 3, que dá 5. Então, encontramos os dois números. X igual a 0 e x igual a 5. Um exercício que nós já tinha feito, mas sem graça. Mas está aí, sem problema nenhum. Eu só quis conferir, ver se o arquivo só não está com alternativa, porque eu estou deixando sem alternativa mesmo, para provocar vocês, ok? Vamos lá, ele quer saber as saídas dessa equação, vamos comigo? Vamos trocar o sinal do meio aqui, ó, troca o sinal do meio, de menos 14 fica 14, e mantém o último. Trocou o sinal do meio, manteve o último, dois números que somado 14, que multiplicado dá 48. Pense na multiplicação, que dê 14 e multiplicação que dê 48. Bom, professor, eu posso pensar em quê? 8 mais 6 dá 14, e 8 vezes 6 dá 48. Então, quem são as raízes? As raízes é nada mais que 6 e 8. Tranquilo, meus queridos? Olha lá, agora eu tenho uma de biquadrada aqui, ó. Uma biquadrada. Bom, para uma biquadrada, nós temos que ajeitar a situação. Tá assim, ó. X à quarta, olha só que lindo, ó. X à quarta, menos 20x ao quadrado, menos 576. O que nós podemos falar? Que x ao quadrado é igual a k. Usar esse artifício aqui, ó. Então, você vai substituir aqui, vai ficar assim, ó. X à quarta seria o mesmo que x ao quadrado, 20x quadrado, menos 576. Mas x ao quadrado é k, então vai ficar k ao quadrado menos 20k menos 576. Bom, pela regra aqui que eu faço, troco o sinal do meio, de menos 20 fica 20, mantenho do último, então vai ficar menos 576 mesmo. E agora eu tenho que pensar, dois números que somado dá 20 e que multiplicado dê menos 576. Nós a gente fazer por fatoração, se você não enxergar, vamos ver por que número que é, 5 com 7, 12, ó, 5 com 7, 12, com 6, 18, é divisível por 9, mas também é par, então é divisível por 18 direto, isso aqui, ó, por 18, fechou? Então aqui vai dar, por 18, professor, 18 vezes 3 dá 54, aqui dá 32, fechou? Tranquilo, meus queridos? Agora aqui ainda dá, se eu quiser, aqui eu posso colocar por que número? Vamos tentar achar um número aqui que fica bom. Vamos colocar aqui um... Se eu colocar aqui um 2, vai dar 16 aqui, ó. Aqui eu vou colocar por 16, vamos ver se vai dar aqui. Olha que bonito isso. Eu tenho que ajustar para que a soma seja 20. Aqui não está dando isso, ó. O número está dando bem mais, ok? A soma não está dando 20. Professor, então o que eu posso pensar? Ou você vai fazer isso aqui, por exemplo,
Olha que lindo isso. E tem que dar negativo, então vai ter que ser um número bem alto, ok? Olhando assim, tá vendo que a soma não dá 20, só que são quantos números? Apenas 2. Ah, professor, novamente, olha aqui. Olha só, 18 vezes 2, se eu multiplicar, dá 36. Pronto. 36 e 16. Vocês concordam comigo, queridos? Se aqui for 36 e aqui for menos 16, a soma dá 20. E 36 vezes menos 16, só que aqui vai ter que trocar a ordem dos sinais. Por quê, professor? Porque tem que dar negativo. E deu. Olha lá, mais com menos, tenho 36, deu 16, fica positivo no 20. Perfeito. 36 vezes, aqui é multiplicação, vezes menos 16 dá menos 576. Então, fechou o jogo, sem problema nenhum. Achamos quem são os valores de K. Mas ele quer saber X, ó, X. Então, nós encontramos, vamos voltar aqui, ó. Nós encontramos K igual a menos 16 e K igual a 36. Tá ok? Pode pegar tudo porque ele não quer saber só positivo, ele quer saber quem são eles. Mas nós sabemos também que x ao quadrado é k. Então pronto. Vamos usar para k igual a menos 16. Vamos ver o que vai acontecer. Então x ao quadrado igual a menos 16. X é igual a raiz de menos 16. Olha só que lindo. X ao quadrado é igual a k. Então, x ao quadrado igual a menos 16 não existe no campo dos reais. Então, não vai ter esse x. Pego agora para cá valendo 36. Então, x ao quadrado é igual a k, para cá é igual a 36. Então, vai ficar o quê? X ao quadrado é igual a k, k vale 36. Raiz quadrada de 36, que vai dar mais ou menos 6. Portanto, queridos, vamos supor que aqui, como está aberto, poderia ser o quê? Dentro do campo dos reais. Se for dentro dos campos dos reais, eu tenho duas soluções. Quem são? Mais ou menos 6. Ok? Se fosse no campo dos imaginários, que eu não vou falar nisso em concurso, ele também teria aqui uma resposta mais ou menos 4i, que varia o número imaginário. Mas não é. A ideia é só dos reais. Então, vamos parar aqui. Mais ou menos 6. O grande segredo não é nessa conta, pessoal, é pensar aqui, ó, em que fazer para que a soma dê 20 e a diferença dê menos 576. Essa ideia que eu faço aqui, ela é muito legal. Bom, pai e filho tem hoje 45 e 15. Pai e filho. Há quantos anos a idade do pai era o quadrado da idade do filho? Pai, o quadrado do filho. Pai, o quadrado do filho. Há quantos anos? Que é no passado, ó. Vai ter que fazer a distributiva, vai ficar assim, ó, 45 menos x. 15 vezes 15 dá 225. 2 vezes 15 dá menos 30x, ó. Menos com menos mais x quadrado. Ok? Então vai ficar assim, 45 menos x, que é igual 220, aqui não vai dar para fazer nada, só vou colocar em ordem, x ao quadrado menos 30x mais 225. O que eu vou fazer, queridos? Vou só trocar a ordem de tudo, ó. Vai ficar assim, x ao quadrado menos 30x mais 225, que é igual 45 menos x. Isso aqui em concurso aqui do estado de São Paulo não cai muito, que equação de segundo grau não cai muito. Mas aqui, como nós estamos fazendo um curso que é para todo o Brasil, pode ter alguma cidade e algum ponto desse Brasil que possa cair. Então, por isso que eu estou resolvendo esse número grande de equação de segundo grau, ok? Vou pegar então esse menos x e passar para a esquerda, vai ficar mais x, mais 225 menos 45, tudo isso igual a zero. Então vai ficar x ao quadrado menos 29x mais 225 tira 45, vai dar 180, tudo isso igual a zero. Fechou até aí, meus queridos? Bom, vamos novamente aqui, troca
o sinal do meio e mantém o último. Dois números que somado dá 29 e que multiplicado dá 180. Esse número está bem fácil porque 9 mais 20 dá 29 e 9 vezes 20 dá 180. Bom, então a pergunta dele é: há quantos anos a idade do pai, respectivamente? Então, do pai e do filho. Há quantos anos? Bom, meus queridos, nós encontramos duas respostas. Vamos ver qual vai ser? Se eu pegar o pai, então aqui ele quer saber, ó, peraí, voltar aqui um pouquinho, ó. Há quantos anos a idade do pai era igual ao quadrado da idade do filho? Então vamos pegar aqui, ó. O pai é 45 menos x. O filho é 15 menos x. Opa. Vamos usar 9 anos. Se fosse 9 anos, colocar aqui há 9 anos. Porque nós temos essas duas respostas. Se for 9 anos, 45 menos 9 dá 36. 15 menos 9 dá 6. Ok? Então o pai tinha 36 e 6. E agora vamos usar há 20 anos. 20 anos. Perceba vocês, pai, 45 menos 20, que dá 25. Estou fazendo só para você entender. Filho, 15 menos 20 dá menos 5. Ou seja, queridos, não pode ser 20 anos, e sim apenas 9 anos. Então, há 9 anos, isso é uma verdade absoluta. Resposta do problema. Então, a pergunta foi essa: há quantos anos, olha lá, há quantos anos a idade do pai era igual ao quadrado da idade do filho? Há 9 anos. E é verdade? É. 45 menos 9 dá 36 e 15 menos 9 dá 6. E de fato, isso aconteceu, ok? Então, eu encontraria essa resposta. 36 é exatamente o quadrado do filho. Fechou? Tranquilo, meus queridos? Vamos lá, vamos continuar. Vamos ver quantos problemas tem ao todo. Um retângulo possui a medida de seu lado maior igual ao quádruplo do lado menor. Vou chamar o menor de x e o maior de 4x. A sua área, então vai ficar 4x vezes x, 256, ok? Olha que legal. 4x vezes x dá 4x quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 256 dividido por 4. Então, aqui vai dar 24 por 4 dá 6. 16 por 4 dá 4. Então, eu vou ter aqui que x... Deixa eu voltar aqui. Isso. Que x ao quadrado é 64. Raiz quadrada de 64, que dá x igual a 8. Determina a medida dos seus lados. Então, eu tenho os lados. Vão ser x, que é 8, e 4x, 4 vezes 8, 32. Portanto, 8 e 32, resposta do problema. Ok?
Num congresso, havia 50 pessoas entre mulheres e homens. Descubra quantas mulheres e quantos homens estavam presentes, sabendo que o produto das quantidades dos dois grupos é 621. Então, vou colocar que eu tenho. Num congresso havia 50 pessoas. Então, vou falar aqui, mulheres é X e homens, se o total é 50, 50 menos X. Ele fala, sabendo que o produto das quantidades, então vai ficar o quê? X vezes 50 menos X é igual a 621. Foi? Bom, vamos resolver isso aqui, depois a gente discute. 50 vezes X menos X quadrado menos 621, tudo isso igual a zero. Bom, ficou menos X quadrado mais 50X, só estou colocando na ordem. Só que eu não gosto de trabalhar com o X negativo, então eu vou multiplicar por menos 1, X ao quadrado negativo. Então vai ficar o quê? X ao quadrado menos 50X mais 621. Pronto. O que nós vamos fazer, queridos? Trocar o sinal do meio. Você sabe por que eu não coloquei alternativa? Exatamente para a gente treinar, fazer esses cálculos aqui. Porque se eu olhar a alternativa, eu podia testar, né? E não é essa a ideia. E aqui continua como está. Se é mais, vai continuar mais. Dois números que somado dá 50 e que multiplicado dê 621. Queridos, vem para mim. Pensa no número que dá 600 aqui, ó. Por exemplo, 20 e 30 dá 600. Só que tem que dar 50 a soma e 20 para dar 600. Então, eu vou fatorar esse 621 para ver o que eu enxergo. 6 com 2, 8 com 9. Eu vou tentar por 9 aqui direto. Perfeito? Se eu tentar por 9, 621 dividido por 9, vai dar o quê, queridos? 69. Professor, como é que você consegue fazer uma conta de 621 por 9 e consegue fazer tão rápido? Vem para mim aqui, ó. 7 vezes 9... 6 vezes 9 dá 54. Aqui vai dar 8. 9 vezes 9 é 81. Olha lá o 69. Pessoal, vamos lembrar, ó, já ensinei isso, mas vamos treinar. Divisão por 9. 621 dividido por 9. Como é que eu sei que é dividido por 9? Eu somo os algarismos, é dividir por 9. Dividir por 9, queridos, você pega a unidade, que é 1. Quanto falta para 10? 9. Que número é maior que 62 com final 9? 69. Por isso que eu sei que é 69. Ó. Bem rápido assim. Agora, queridos, dá por quanto? Vamos lá. 69. Eu vou tentar aqui por 23, ó. 69 por 23 dá 3, por 3 dá 1. Olha que lindo isso, meu querido. Eu preciso de dois números que somar dá 50, então eu vou pegar 9 vezes 3, se eu pegar esses dois aqui dá 27. Então pronto, 27 e 23. 27 mais 23 dá 50 e 27 vezes 23 dá 621. Encontrei os números. Vamos ver a pergunta dele? Então, mulheres e homens. Então, mulheres e homens. Eu encontrei dois resultados, fechou? Então, vamos de novo aqui, ó. Mulheres. Eu chamei de X e homens 50 menos X. Então, eu vou testar o 23. Então, eu vou dizer que eu tenho... Como eu encontrei X que eu tenho, vamos testar para mulheres, vamos testar 27. Então, X 27 e homens 50 menos 27 que dá 23. Então, eu tenho 27 mulheres e 23 homens, ok? E se eu testar o 23, eu vou encontrar 27 e 23 da mesma maneira. Foi? Ele não falou em nenhum momento, olha lá. O produto é tal, não, ele não falou em nenhum momento que eu tenho mais um ou menos um. Então, eu posso responder, ele não falou para nós se o número de mulheres é maior que o número de homens. Então, eu vou encontrar, se eu substituir, olha que interessante. Se eu substituir agora por 23, ó, substituir por 27. Só para você entender, eu vou substituir por 23. Ok, ó? Então, mulheres nesse caso, como é X...
Olha lá, é o próprio 23. E homens, 50 menos x, que vai ser 50 menos 23, que dá 27. Foi o que eu falei para vocês, eu encontrei o mesmo 23 e 27, só que trocado a ordem. Então, nas alternativas, não teria respectivamente, porque pode ser 23 e 27 ou 27 e 23. Tanto importa. Agora, para eu saber qual é, tem que falar o número de homens é maior que o número de mulheres, mas ele não falou isso, não era o objeto da questão. Chegamos no resultado, então foi o quê? Ou foi 27 mulheres e 23 homens, ou foi 23 mulheres e 27 homens. Por quê? Porque a ordem dos fatores não altera o quê? O produto. Se ele quisesse uma certeza, ele tinha que dar mais uma informação para respondermos. Tá? Se ele podia falar o número de homens é maior que mulheres, eu sabia que homens seria 27 e mulheres 23. Se o número de mulheres fosse maior que homens, mulheres 27 e homens 23. Mas o texto nada mencionou sobre isso. Tá aqui, ó. Nada mencionou sobre isso. Perfeito? Ó. Ah, não. Perdão, queridos. Mencionou sim, é que eu não li. Aqui, ó. A quantidade de mulheres, agora sim, se a quantidade de mulheres é maior que o número de homens, aí fechou o jogo. Como eu chamei mulheres de X, então, como ele definiu, entenda bem, ó, eu achei que ele não tinha definido, ele definiu, então acabou. Ó, mulheres 27, homens 23. Se não tivesse definido, você teria os dois. Como ele definiu, essa parte aqui nem precisava. Fechou? Pô, é legal que eu mostrei para vocês o que seria e ele deu, então ficou tranquilo, ficou gostoso e assim vamos ser felizes. A soma de dois números com o seu quadrado, a soma de dois números com o seu quadrado é 90. A soma de um número com o seu quadrado é 90. Calcule esses números. Então eu posso pegar aqui, isolar x, vai ficar o quê? Vou fazer assim, ó. 1 mais x é igual a 90. Como é soma, eu posso trocar a ordem. Então, tá aqui, ó. Aí você vai pensar, dois números que multiplicado dá 90, cuja diferença é 1. Ah, professor, então peraí. Dois números que multiplicado dá 90, cuja diferença é 1. Então, vamos fatorar, se você não enxerga, por 9. Olha lá. Dá 10. Olha lá. 90 por 9 dá 10, 10 por 10 dá 1. Pronto, a diferença entre eles, ó. Então, o menor é 9 e o maior é 10. Quem são esses números? Os números são 9 e 10. A soma, o produto dá 90, a diferença entre eles é 1. Fechou? Tranquilo, meu querido? Muito legal, muito simples. Correto? Vamos continuar aqui, está tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso. Agora sim, esse aqui, queridos, esses daqui são um pouquinho diferentes do natural. O que acontece, eu preciso explicar. Ele diz assim, um cidadão ao falecer deixou uma herança de 200 mil para ser distribuída. Geralmente esse problema é de distribuição, de maneira equitativa, entre seus X filhos. Perceba que ele não dá todas as informações, são X filhos. No entanto, 3 desses filhos renunciaram às suas respectivas partes na herança, fazendo com que os demais, X menos 3 filhos, além dos que receberiam normalmente, tivessem um adicional de 15 mil reais. Bom, vamos pensar comigo. Eu tenho uma herança de 200 mil, então imagina o seguinte, se eu tivesse 10 filhos, não seria 200 mil por 10? Então eu vou pegar o quê? O valor de cada filho. Depois a gente, ó, valor individual recebido, ó. Valor individual recebido. Então vai ser o quê? A herança dividido o quê? Se fosse 10 filhos, ficaria 20 mil por mês, dividido por X filho. Perfeito? Esse valor individual recebido eu vou chamar de V, tá bom? Olha o que ele diz. Então pronto, inicialmente eu tenho isso, ó. Isso aqui eu tenho inicialmente. Só que ele fala, 3 desses filhos renunciaram. E com isso, cada um vai receber um adicional de 15 mil. Então eu posso dizer o seguinte, que esse valor individual recebido vai aumentar em 15 mil reais, quando? Quando esse valor de 200 mil for dividido apenas por X menos 3, ó.
o número que eu tinha, que era x, menos 3, que 3 enunciaram, ok? Esse aqui seria o segundo momento. Nós vamos resolver pela minha técnica por aqui. Só que no primeiro momento eu vou fazer o normal para vocês entenderem, fechou? Vou fazer o normal. Então nós temos aqui, usando a primeira equação, que o V é igual a 200.000 dividido por x. Bom, queridos, então eu posso dizer, se eu quiser multiplicar em cruz aqui, ó, eu posso dizer que V vezes x é igual a 200.000. Isso tudo foi extraído da primeira equação. Vou pegar a segunda equação, que é V mais 15.000, V mais 15.000, que é igual a 200.000 dividido por x menos 3. E eu também vou multiplicar em cruz. Quando eu multiplicar em cruz, eu vou chegar aqui, V mais 15.000 vezes x menos 3 é igual a 200.000. Fechou? Perfeito, meus queridos? Bom, vou fazer a distributiva. Vx menos 3V mais 15.000x menos 45.000, tudo isso é igual a 200.000. Mas olha só, olha o que acontece. Vx vale 200.000, então eu posso pegar aqui, ó, 200.000 menos 3V e assim eu vou continuar essa conta, ok, ó? E vou continuar essa conta e vou chegar num enumerado de contas que não vale a pena. Então eu vou apagar aqui uma ideia que não seria um bom negócio. O bom negócio seria isso aqui, ó. Deixa eu explicar. Então você ia fazendo, ia ficar com duas variáveis, negócio louco. Mas eu poderia também em vez de multiplicar em cruz, isso aqui foi só para mostrar a ideia, ó. Deixa eu apagar aqui. Peguei a primeira e a segunda, que já estava definido, ó. Primeira e a segunda, ok? Só que aí eu vou falar o seguinte, eu não vou dividir por 1, que eu vou deixar desse jeito aqui, ó. Opa, vou pegar aqui, ó. Ó, isso. Então eu vou pegar aqui esse valor aqui, eu vou substituir aqui. Então vai ficar assim, ó, 200.000 sobre x, isso aqui também não precisa, ó, vou deixar assim. Estou só substituindo quem é V, 200.000 sobre x, mais 15.000, é igual a 200.000 sobre x menos 3. Pronto. Agora sim, olha só, eu vou colocar o número 1 aqui, ó, e vou achar esse mínimo. Vai ficar x vezes x menos 3. X vezes x menos 3 por x vai dar 200.000, só que aqui, ó, como todos eles têm 3 zeros, eu vou dividir esse e esse. Então vai ficar 200, x vezes x menos 3 por x vai ficar 200, x menos 3, mais 15, x menos 3, é igual a 200. X vezes x menos 3, 200x. Corta o denominador. Não é isso que eu quero não, que eu vou fazer só para você entender. Isso aqui na prova é loucura o cara fazer, já vou avisar de antemão. Vai ficar o quê? 200x menos 600 mais 15x ao quadrado menos 45x é igual a 200x. Deixa eu apagar esse x aqui que está muito feio. Olha o tamanho que já ficou isso, ó. Vai só vendo.
Mas eu vou fazer agora para terminar. Eu vou pegar esse 200x e vou cortar com esse 200x. Caiu numa equação de segundo grau, ó. 15x ao quadrado menos 45x menos 600 igual a zero. Dá para dividir todo mundo por 15. Vai ficar o quê? X ao quadrado menos 3x menos 40 igual a zero. Pronto. Então vamos pegar aqui. Vamos repetir a equação aqui. X ao quadrado menos 3x menos 40 igual a zero. Troca o sinal do meio e mantém. Dois números que somado dá 3 e que multiplicado dá menos 40. Então eu vou pensar aqui que dá 3 e multiplicado dá menos 40, eu poderia pensar no que, queridos? Por exemplo, que dá menos 40 e multiplicado dá 3, que a soma dá menos 3, que dá 3 e que multiplicado dá menos 40. Bom, eu poderia pensar em 4 e 10, só que 4 e 10 dá 6, não dá isso. Eu poderia pensar, quem que dá 40, queridos? 4 dá 10, olha lá. Posso fazer aqui, ó, por 2, dá 5, por 5 dá 1. Eu poderia pensar em, ó, em 8 e em 5. Então aqui seria, olha que legal, como tem que dar 3 positivo, vai ser 8. Vou colocar um mais bonitinho aqui, ó. Pronto, ó. 8 e menos 5 dá 3. 8 e menos 5 dá 40. Como nós estamos falando de um problema de pessoas, então não pode ser o quê? Não pode ser negativo. Então, eu tenho que o total de pessoas era o quê? Total de 8 pessoas. Professor, estou lá na prova, vou fazer tudo isso? Por isso que eu digo para você que fazer tudo isso aqui, olha só o tanto de coisa. É suicídio, meu querido. É suicídio. Portanto, o número de X de filhos do referido cidadão é o número de filhos. O número de filhos. E o número de filhos nós encontramos aqui que foram um total de 8 filhos. Tá, ó, 8 filhos. Professor, mas é assim que você quer que eu resolvo? Não. Agora eu vou pegar esse mesmo exercício, para não ficar grande, eu vou pôr ele lá embaixo. Vou copiar ele de novo aqui, ó. Tá, ó, vou copiar ele de novo aqui. E vou fazer com a minha técnica agora, que eu resolvi para você saber cair numa equação de segundo grau. Eu vou até te ensinar como você adivinha que é um problema de equação de segundo grau, fechou? Então eu vou te explicar todo o detalhe agora, que isso é importante demais. Um cidadão ao falecer deixou uma herança de 200 mil, vamos bem devagar aqui, ó, uma herança de 200 mil. Então essa herança será distribuída, repartida, dividida, perfeito? Perfeito, queridos? Entre seus X filhos. Então veja bem, estava lá tudo normal, ele deixou a herança tudo certinho. O que acontece? Como é que eu sei que vai ser um problema de equação de segundo grau? Queridos, toda vez que for para acontecer algo, tá? Foi combinado inicialmente, é como se ele tivesse deixado a herança, olha, eu tenho X filho, pega esse valor tal. Porém, no momento da execução, houve uma mudança. Toda vez que eu tenho algo combinado, porém no momento da execução houver uma mudança, o problema vai ser de equação de segundo grau. Que mudança é essa? 3 filhos não querem a herança. Essa é a mudança. 3 filhos não querem. Com isso, cada um deles vai receber 15 mil a mais. Qual é a dica? A dica é você fazer o MDC do que você vai distribuir. Ok? Ó, você vai fazer o MDC, não, você vai fazer os divisores de quem ele vai distribuir. Então, você vai fazer os divisores de 200 mil. Ah, mas precisa fazer de todos? Não, meu querido, pega alguns aqui, ó, vamos lá, ó, 1 é divisor? É, 2 é, 4 é, 8 é, 10 é, ok? 12 não, 20 é, e vou parar por aqui, ok? Agora eu vou fazer o teste. Eu vou pegar 200 mil e vou dividir, queridos, a diferença é de 3.
Ok? De 3 filhos. Perfeito. Então eu vou fazer um teste com 4 filhos. Eu vou fazer um teste. Se fosse 4 filhos, 200 por 4, cada um receberia o quê? 50. Mas olha que interessante, queridos! Olha só que interessante, queridos. Perfeito. Eu vou fazer o teste com 4 que eu fiz. Agora eu vou fazer o teste. Como ele falou que 3 desistiu, então em vez de se tivesse 4, só um receberia. Então seria 200 mil, a diferença não deu 15, então não poderia ser esse número, tá? Estou fazendo só para você entender, eu trabalhei com esse 4 aqui, fiz o teste. Agora eu vou tirar 3, vou fazer o teste com 1 e vou fazer o teste com 4. Com 1 eu não vou nem precisar fazer o teste, você está vendo que vai dar o próprio 200 mil. A diferença entre filhos é de 3, porém o valor não foi de 15 mil, foi de quanto? De 150 mil. Então, não pode ser isso que esteja acontecendo. Fechou? Agora eu vou pegar então, vou testar com 8. Então, esse primeiro teste aqui está eliminado. Então, já estou no fim, ó. Agora eu vou fazer o teste com 8. Aqui faltou uma outra coisa que já vamos colocar aqui, ó. Já vamos aproveitar aqui, ó. Ó, só para você entender que geralmente as alternativas aqui é bem tranquila, ó. 1, 2, só para você entender, ó. 1, 2, 4, o 5 porque termina em 0, depois 8, 10 e assim por diante. Então eu testei o 1 e o 4 que a diferença é 3, ó. Foi isso que eu fiz, ó. A diferença aqui é 3, e a diferença entre eles o número é 3. Agora eu vou fazer o próximo número cuja diferença também é 3. Então, veja bem, eu não vou pegar o 4 e o 8, que a diferença é 4, mas eu vou pegar o quê? 5 e 8, cuja diferença é 3. Então, vamos fazer o teste? Faço com 5. 200 dividido por 5 daria exatamente 40 mil para cada um. Perfeito? Se fosse 8, 200 mil dividido por 8, por que eu sei que é por 8? Porque termina em 00, 000, é divisível por 8. 200 mil dividido por 8, queridos, vai dar exatamente o quê? Olha só que lindo isso, queridos. Olha só que lindo isso. Dá 25 mil reais. Então, olha só, vem entender comigo. Fiz o segundo teste agora com 5 e 8 filhos, cuja diferença acabou dando 3, ó. E o valor tem que bater. A diferença aqui deu de 3, deu. A diferença aqui deu de 15 mil, deu. Matamos o problema. Então, ele quer saber o seguinte, quantos filhos eram? Então, total de filhos eram 8. Que receberam herança é 5, mas ele não quer saber os que receberam herança, quer saber o número de filhos. Então, o número de filhos é 8. Então, olha que conta que você fez. Uma divisão 2 vezes, acabou o problema. Apenas isso. Eu fiz o teste com 1 e com 4 para não ficar chato, tá bom? Para não ficar chato, porque eu sabia que a diferença com 1 e com 4 não seria 15 mil, mas eu fiz só para não ficar chato, para não fazer tão rápido. É muito mais fácil assim do que ficar fazendo todo esse arsenal aqui que não tem graça nenhuma, o tempo que você perde é violento. Fechou? Então, queridos, vamos ver se o outro dá essa pista também. Vamos para o próximo agora, queridos. Vamos ver se a gente faz agora por divisor. Não vamos fazer daquele jeito, mas não. Vamos ver se aqui tem a mesma pista. Em certa cidade, há um terreno no formato de 80 metros quadrados, retangular de 80 metros quadrados de área, em que um lado tem 2 metros a mais que o outro. Tá. X e X mais 2. O prefeito da cidade pretende construir nesse terreno uma praça, fazendo ainda 2 passarelas perpendiculares que dividirão a praça em 4 retângulos congruentes. Então ele vai pegar e fazer uma travessa que não fala onde, perpendicular que forma um ângulo de 90 graus, isso é perpendicular, ó, forma um ângulo de 90 graus, ok? Que dividirão a praça em 4 retângulos, dividiu, né, ó, dividiu em 4 retângulos. Bom, vamos fazer aqui uma praça um pouquinho maior, tá aqui, ó. Ela fala que um lado tem 2 metros a mais que o outro, que eu vou chamar de x mais 2.
O prefeito pretende construir uma praça fazendo ainda 2 passarelas perpendiculares. Perpendiculares, ó, que dividirão a praça em 4 retângulos congruentes. Se é congruente, significa o quê? Iguais. Qual será a área ocupada pela passarela se eles estiverem 2 metros, se ela estiver em 2 metros de largura? Então, o primeiro passo, queridos, a área x vezes x mais 2 é igual a 80, ok? 2 números que multiplicado deu 80, cuja diferença é 2. Tá muito fácil, né, professor? 8 e 10. Um lado é 8, o outro lado é 10, porque 8 vezes 10 é 80. Aí ele pegou essa praça, tá aqui, ó. Esse aqui é o menor lado que vale 8 e esse aqui é o que vale 10. E ele vai, qual será a área ocupada pela passarela se elas tiverem 2 metros de largura, ok, ó? Então ele falou aqui, em que um lado tem 2 metros, aqui a largura, então se ele diz que tem 2 metros de largura, ela vai estar aqui, ó. Ok, ó? Fazendo 2 passarelas perpendiculares em 4 retângulos congruentes. Se são congruentes, queridos, qual será a área ocupada pelas passarelas se elas tiverem 2 metros de largura? Se ela tiver 2 metros de largura, aqui tem um negócio bem interessante. O prefeito, então já achamos a área é 8 e 10. O prefeito da cidade pretende construir nesse terreno uma praça, fazendo ainda 2 passarelas perpendiculares que dividirão a praça em 4 retângulos congruentes. Então veja bem, vamos fazer o retângulo congruente primeiro aqui, ó. Vamos mudar. Ó, vamos mudar aqui, ó. Pronto. Se é 4 retângulos congruentes, vamos dividir isso aqui exatamente ao meio, ó, para ficar bonito. Então, isso aqui é 8. Então, esse pedacinho aqui vale 4. Esse pedacinho vale 4. Se dividir ao meio, esse pedacinho vale 5. E esse pedacinho vale 5. Então, de novo, ó, em certa cidade é um terreno de formato retangular de 80, que é 8 por 10. Em que um lado tem 2 metros a mais que o outro. De fato, aconteceu isso. O prefeito da cidade pretende construir nesse terreno uma praça, fazendo ainda 2 passarelas perpendiculares que dividirão a praça em 4 retângulos congruentes. Queridos, olha só que loucura. Se ele está falando que vai formar 4 retângulos, se ele não fala nada aqui, nós poderíamos dizer que eu tenho 4, 4, só que ele não quer assim, ó. Eu poderia ter que eles são congruentes, são 4 iguais. O 4 por 5, 4 por 5. Aqui, 4 por 5 e 4 por 5. Ok, ó? Seria congruente, ó. 1, 2, 3, 4. Só que ele quer qual será a área ocupada pelas passarelas se elas tiverem 2 metros de largura. 2 metros de largura. Eu vou deixar vocês para pensar nisso, como seria a ideia que seria para resolver. Aqui eu resolvi não olhando para a passarela ainda, eu deixei aqui como se fosse apenas para dividir em 4, não falando da passarela, fechou? Ficou 4 retângulos congruentes. Como é que eu faço para respeitar isso que ele está dizendo? Eu vou deixar para vocês pensarem o que vai acontecer. Fechou? Aí vamos lá. Vamos aqui. Então, vou deixar para vocês pensarem nesse finalzinho que seria, tá? Bem tranquilo. O quadrado de um número aumentado de 25, o quadrado de um número aumentado de 25, o número é x. O quadrado de um número aumentado, então o quadrado dele é x ao quadrado, aumentado de 25, é igual a 10 vezes esse número. Pronto. Então, nós temos x ao quadrado menos 10x mais 25 igual a 0. Ok? Então, aqui, ó,
eu posso simplesmente fazer o quê? Trocar o sinal do meio e manter o último. Dois números que somado dá 10 e que multiplicado dá 25. 5 mais 5 dá 10. 5 vezes 5, 25. Calcule esse número. Que número é esse? O número é 5. Ok, meus queridos? Tranquilo? Agora eu vou fazer uma extra para vocês. Uma extra. Ok, ó. João gastou R$120 na compra de cadernos. Ponto. Se cada caderno custasse R$5, R$5 a menos, poderia ter comprado 4 cadernos a mais. O número de cadernos que João comprou é. Pronto. O número de cadernos que João comprou é. Aí tem as alternativas que para nós não importa. Eu tenho R$120, tranquilo, estou aqui com R$120 na mão, ok? Estou com R$120 na mão, deixa eu ver que tamanho está essa letra. Deixa eu aumentar um pouquinho, né, galera? Ó. Vou aumentar isso aqui com... Pronto. Olha lá. Então, veja bem, João gastou R$120 na compra de cadernos. Se cada caderno custasse R$5 a menos, poderia ter comprado 4 cadernos a mais, o número de cadernos que João comprou. Bom, então nós podemos pensar o seguinte, João gastou R$120. Se cada caderno custasse R$5 a menos, poderia ter comprado 4 cadernos a mais. Então, meu querido, eu posso pegar aqui e fazer os divisores de 120, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 e assim tá bom. Então, o número de cadernos que João comprou, vamos colocar que essas alternativas sejam de caderno, fechou? Então vamos colocar que ele tivesse comprado a diferença, 4 cadernos a mais, então a diferença vai ser de 4. Então nós vamos fazer um teste. Como a diferença é de 4 cadernos a mais, vamos fazer um teste com 4 e com 8. Depois nós podemos fazer o teste com 6 e com 10, que a diferença é 4. Então eu vou pegar 120 e dividir por 4, daria R$30. Estou fazendo o teste, lembra? Agora eu vou pegar 120 e vou dividir por 8. Então 120 por 4 dá 30, 120 por 8 dá 15. Só que ele falou, se cada caderno custasse R$5 a menos, a diferença aqui não deu 5, a diferença aqui está dando 15. Ó. Eu estou com a diferença de 4 cadernos, mas a diferença em dinheiro está dando 15. Significa que esse teste não passou. Fechou? Agora eu vou fazer então o teste, meus queridos. Eu vou fazer o teste agora com 6 e com 10 para ver o que acontece. Vou fazer aqui, ó. 120 dividido, estou fazendo agora o teste, vou colocar de vermelho. Eu vou fazer o teste agora com 6, com uma diferença de 4, ó, de 6 e de 10.
120 dividido por 6, R$20. 120 dividido por 10 deu R$12. Só que a diferença, queridos, deu de quanto? Deu de 8. Ainda não é, mas já estou próximo. Então agora eu vou fazer uma diferença, vou fazer um novo teste, também não deu esse. Eu fiz com 4, com 8. Aqui você sabe que você poderia ter continuado, colocado 12 aqui e assim por diante. Agora eu vou fazer um teste com 8 e com 12. Com 8 e com 12. Tá? Eu estou fazendo assim para brincar um pouco. Eu poderia ter feito mais rápido, ter feito direto que eu achava que era. Segundo, que tem as alternativas para você brincar também. As alternativas dessa questão tinha assim, 6, 7, 8, 9, 10. Quer dizer, né? 120 dividido por 8 dá 15. Então eu vou fazer o teste com 8 e com 12. 120 dividido por 12 dá 10. Espera aí. A diferença, olha só, foi de 4 e a diferença em dinheiro foi de 5. Achamos a nossa resposta. Então a pergunta dele é: o número de cadernos que João comprou. Comprou. E aqui ele fala, se custasse. Então ele não levou 12. Ele comprou 8 cadernos. João comprou 8 cadernos. 8. Vamos fazer um 8 caderno mais bonitinho aqui, ó. Comprou. Professor, mas por que não é 12? Porque se custasse, querido, não custou, ó, comprou 8 cadernos. Pronto. Problema encerrado. Esse problema, se fosse fazer naturalmente, ia ficar gigantesco. E aí eu ainda fiz esse teste, primeiro e segundo teste para dar errado, só para você entender certinho o perfil do problema. Queridos, terminamos aqui. Muito legal mesmo, ok? Fizemos aí mais vários problemas, vamos conversar um pouco. Não foi pouco não, eu fiz muitos problemas. Hoje nós passamos do limite. Cada aula passamos do limite. Nós fizemos mais de 30 problemas, foram acho que 33 ou 34 problemas hoje, mais os exemplos, então deu mais de 35. Uma noite abençoada foi hoje. Treine isso, e a única coisa que ficou para você responder é o que acontece aqui em relação à passarela. Então vai ficar só isso aí para você pensar um pouco, esse detalhezinho final. Queridos, equação do segundo grau e equação do primeiro grau é interessante, não é difícil e não queira fazer usando delta. Nada de equação normal, porque você está fazendo prova de concurso. É raciocínio lógico, matemática, você precisa usar o quê? O cérebro. Você precisa usar o quê? O raciocínio. Fazer como a gente tem feito para você ganhar velocidade e ser aprovado no concurso dos seus sonhos. Queridos, eu espero ter contribuído nessa noite, mais uma noite especial para você. Eu te espero na próxima aula, que você tenha uma noite abençoadíssima, uma noite de sono que vai um sono reparador e que na próxima aula você esteja novamente motivado, motivada para mais uma noite. Um grande abraço, até a próxima, valeu!